Olá, sejam todos muito bem-vindos. No dia 13 de maio de 2020 foi publicado um dossiê no site da OMS que desapareceu da rede em menos de 24 horas. O documento foi financiado pelo Kuwait e elaborado por um time de 11 pesquisadores europeus em Veneza. O relatório foi intitulado Um Desafio Sem Precedentes, a primeira resposta da Itália ao Covid-19. Os pesquisadores tinham como objetivo fazer uma investigação imparcial e honesta para entender como a Itália havia enfrentado os primeiros meses de pandemia, a fim de fornecer informações úteis aos países que ainda não tinham sido afetados pelo vírus. Este documento serviria como uma espécie de manual sobre como lidar com a pandemia. Em outras palavras, o objetivo era como salvar vidas. O relatório, que custou cerca de US$100 mil, descrevia em 100 páginas os primeiros meses da emergência na Itália. O documento apontava as falhas e fazia uma crítica realística sobre como a Itália enfrentou a primeira onda. Até então, os pesquisadores pensavam em trabalhar em uma organização independente, mas foram surpreendidos com a censura, com as interferências políticas e ameaças de demissão, pelo simples fato de terem publicado a verdade. No dia 14 de maio, o relatório vem retirado do site da OMS pelo vice-diretor da OMS, Ranieri Guerra, por ter sido considerado comprometedor por criticar a gestão da epidemia, onde poderia trazer consequências políticas negativas ao governo Conte, este governo tão ligado à China. O fato é que este documento continha várias informações e acusações importantes. Uma delas é que a Itália, no início do ano, estava completamente despreparada para lidar com uma pandemia, sobretudo porque o plano pandêmico italiano de 2017 era exatamente o mesmo de 2006, ou seja, ele nunca foi atualizado de fato. Ainda em 2020, o site do Ministério da Saúde apresentava um plano pandêmico em que se falava de estoques de medicamentos antivirais a serem entregues em 2006. No dia 28 de maio, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, foi informado da censura do dossiê italiano pelo dirigente do grupo de pesquisadores de Veneza, Francesco Zambon. A preocupação de Zambon era clara. Era sobre os riscos de reputação que poderiam colocar em jogo a credibilidade científica da organização. Tedros nunca respondeu a este e-mail, nenhuma medida disciplinar foi emitida contra os responsáveis, Francesco Zambon não foi protegido, a OMS nunca reconheceu o seu papel exemplar como denunciante e o clima depois disso vocês podem imaginar como ficou para Francesco Zambon. Ficou insustentável dentro da organização ele ficar lá, né? Ele foi isolado e acabou sendo forçado a pedir demissão. Quando todos os envolvidos na censura pensavam que o dossiê cairia no esquecimento, desejo esse expresso pelo próprio ministro da Saúde, Roberto Speranza, meses depois, Robert Lingard encontrou o documento e o divulgou na mídia. E foi através do programa da High Trace Report que a caixa de Pandora da OMS e do governo italiano se abriu. A OMS foi convocada pela procura de Bérgamo para depor. O objetivo era o de esclarecer os fatos, convocando os pesquisadores do relatório como pessoas informadas do fato. O procurador de Bérgamo, Antonio Chiappani, responsável pela investigação, quis ouvir os pesquisadores para certificar se existia ou não um plano pandêmico e quando teria sido elaborado, até mesmo para avaliar o contexto das investigações que estão em andamento do Hospital de Alessandro Lombardi, acusado por crime de epidemia culposa, sobretudo sobre a gestão da pandemia em Bérgamo, onde familiares das vítimas estão em busca até hoje de justiça e verdade. O grupo de familiares, representados pela advogada Consuelo Locati, trouxe à tona mais provas documentais do que aqueles que tinham que fazer o que não fizeram. A OMS enviou de sua sede em Copenhague uma nota ao Ministério Público, aos ministros do Exterior e da Saúde, dizendo que seus pesquisadores não são obrigados a responder perguntas dos magistrados, porque a OMS goza de imunidade diplomática. Francesco Zambon, que liderou este estudo, contou em uma entrevista à La Sette que ele recebeu várias solicitações de correções para este estudo, inclusive de Pequim, onde pediram para ele corrigir um suposto erro. 106 correções foram efetuadas neste relatório, incluindo a correção do paciente número 1, de Codogno, onde a anestesista foi acusada de violar o protocolo.
Quando a médica percebeu que as diretrizes recebidas eram ineficazes, ela teve a intuição e tomou aí a liberdade de fazer o teste no paciente, onde só então ela descobriu que o paciente estava infectado pelo vírus chinês. A OMS pediu para que essa parte fosse retirada do relatório, ocultando assim a forma que o vírus teria sido descoberto na Itália. Ranieri Guerra está sob investigação por fornecer informações falsas aos investigadores de Bérgamo. No dia 5 de novembro de 2020, ele não fez uso de sua imunidade e foi ouvido pela procura como pessoa informada dos fatos. O problema é que Ranieri mentiu no seu depoimento. Segundo uma série de e-mails que estão sendo investigados pela procura de Bérgamo, Ranieri exigiu de Francesco Zambon que a data do documento do plano pandêmico fosse alterada para 2017, para que parecesse atualizado. Ranieri definiu este e-mail como uma mudança formal em relação ao plano existente. O fato é que o plano de pandemia era antigo e precisava ser atualizado e reescrito. O próprio Ranieri Guerra havia enviado um ofício já em 2017, quando ele era diretor-geral de prevenção do Ministério da Saúde no governo italiano. O mandato de Ranieri expirou dias depois do envio deste documento e o plano pandêmico permaneceu como era, desde 2006. Na prática, a Itália não estava preparada para enfrentar uma epidemia e muito menos pronta para tratar dos cidadãos, como podemos ver no plano de pandemia desatualizado. Mas ninguém em Roma queria admitir. A resposta da Itália à pandemia, segundo o dossiê, foi improvisada, caótica e criativa. E fica claro que houve uma omissão de responsabilidade e violações da lei. Ranieri Guerra e Roberto Speranza, ministro da Saúde italiano, possuem relações bem estreitas. Em um dos e-mails investigados pela procura de Bérgamo, enviado por Ranieri à direção da OMS, é possível perceber a sua preocupação com o dossiê publicado e verificar a interferência do governo no documento. Vale a pena abrir uma parênteses que a Itália doou à OMS 10 milhões de euros em sinal de agradecimento pelo que foi feito. O próprio Guerra escreveu isso em um e-mail. Roberto Speranza, o mesmo que havia pedido a Ranieri de fazer com que o documento caísse no esquecimento, foi o mesmo que declarou que o relatório é um documento totalmente indiferente para o Estado italiano. Se de fato esse documento era indiferente, por que ele foi censurado? Aqui tem mais um detalhe muito importante. Geralmente são os países que escolhem seus funcionários para a OMS como uma forma de assistência à organização. No caso de Ranieri Guerra, a situação é inversa. Ele é pago pela OMS e era um representante da organização dentro do governo italiano. A OMS deveria ser uma organização independente, apartidária e não deixar que governos interferissem em suas pesquisas e publicações. Mas desde o início dessa pandemia, podemos confirmar que a instituição falhou na sua missão de salvar vidas. Chegamos à conclusão que ela deve ser reestruturada. Lamentavelmente, todas as pessoas envolvidas de forma omissa e negativa nesta história continuam ocupando seus cargos. Ranieri Guerra, Roberto Speranza e Silvio Brusaferro se revelaram intocáveis, protegidos por Tedros. Ranieri Guerra continua na direção da OMS, mesmo não sendo mais consultor do governo italiano. É normal para vocês que o único a se demitir tenha sido o responsável pelo dossiê, Francesco Zambon, onde a sua única culpa teria sido a de ter feito um ótimo trabalho? É normal para vocês que o próprio ministro da Saúde não tenha dado nenhuma explicação sobre o ocorrido e continua ocupando o cargo de ministro? Essa investigação não é apenas crucial para apurar as responsabilidades de quem teve que agir para proteger a saúde dos cidadãos e não fez. Ela é crucial porque há mais de um ano a Itália foi um dos países mais afetados pelo vírus. O dossiê continha informações que poderiam ser úteis para os outros países lidarem melhor com a pandemia. A OMS nunca irá dizer a verdade sobre este vírus, até porque a instituição se esconde atrás da sua imunidade diplomática, além de não ter nenhum poder investigativo, como podemos ver nas últimas investigações da OMS, e muito menos o poder de sanções. Se eles são capazes de censurar um dossiê para salvar vidas, temos mesmo que acreditar no que eles dizem, disseram e continuam dizendo sobre o que nós temos que fazer ou não para sobreviver nesta pandemia?